Hoje vou trazer um satsang que fala um bocadinho de um ponto que o Guruji falou no curso do Guru Gita. Ele falou, a uma determinada altura, em título de brincadeira, falou que o Guru é um GPS. E às vezes nós olhamos para o GPS e o GPS é aquele que nos leva ao destino. Mas na realidade o GPS é muito mais do que isso. Então eu procurei no Gita um verso que me pudesse suportar neste contexto e encontrei o verso 54 do capítulo 11. O capítulo 11 fala de Vishwarupa, de Krishna, Vishwarupa Darshana Yoga, e o verso diz o seguinte: Bhakyatvananaya sakya aham nevam vidorjuna ngatum drashtum chatatena praveshtum chaparantapa. E a tradução, o significado é: somente pela devoção unifocada é possível conhecer, ver e de facto entrar verdadeiramente na minha morada. Então, Krishna aqui fala de uma visão unifocada. E unifocada é unifocada. Ontem estava em conversa aqui com o Sitaram e ele falava de uma coisa muito interessante que o Guruji diz. O Guruji diz: devemos não concentrar-nos também na parte exterior, mas essencialmente no interior. Então o Guruji não descora a parte exterior. E isso é importante nós estarmos cientes desse ponto. Então o GPS é aquele que nos dá uma visão unifocada. Nós queremos ir de um lado para o outro, nós colocamos o GPS. E o GPS leva-nos naquela direção. Só que muitas vezes, eu não sei se acontece com vocês, comigo acontece. Eu acho que eu sei mais que o GPS de vez em quando, também acontece. Senão eu acho que o GPS está errado, não deve ser bem por esta rua, acho que é mais por aqui. Acontece, eu acho que acontece com toda a gente. Eu digo, não, eu acho que eu já passei aqui, não é bem por aqui, então eu desvio. E o que é que o GPS começa a fazer? Recalculando. E quando ele recalcula a rota, nem sempre nos leva pelo caminho que nós trazíamos. Porque o caminho que nós trazíamos estava o mais direto, o mais económico, depende das definições que nós damos ao GPS. Mas ele estava o mais direto ao objetivo. Então o Guruji faz isso. O Guruji leva-nos o mais direto ao objetivo. Só que por vezes o mais direto ao objetivo nem sempre é o mais fácil. Mas é o mais direto. Que na realidade é efetivamente isso que ele pretende. Que a gente chegue lá, que a gente atinja os pés do Guru, não é? Que a gente atinja o Sharanagati. Mas nós de vez em quando o que a gente faz, não, eu acho que por ali é melhor. E o que é que o Guruji faz? Recalculando. E nem sempre nos leva pelo mesmo caminho. E o que é que acontece com o GPS? Acontece que quando nós vamos por outro caminho, às vezes o caminho fica mais complicado. Ainda mais complicado, verdade ou não? Ficamos ali com... Bem, enfim, às vezes quem se mete por atalhos mete-se em trabalhos, não é? E às vezes andamos tão perdidos que nem sabemos bem para onde é que estamos a andar. E custa muito mais a viagem. Então, com o Guruji é a mesma coisa. E muitas das vezes nós ficamos sem entender porque é que o Guruji nos mete em determinados caminhos. Na realidade não é ele que mete. Na realidade fomos nós que fugimos um bocadinho ao GPS e ele só fez o recalque. Porque o objetivo é o mesmo. Ele não vai mudar o objetivo. O objetivo é o mesmo. O objetivo é levar-nos até à rendição a Ele. Só que, por nossa... E o Guruji falou isso esta semana, se não estou em erro. E ele dizia... vocês têm a hipótese de escolha. Narayana Krishna coloca-vos à frente. Ele não quer interferir nisso. Não é um livre-arbítrio. Não é um livre-arbítrio, mas é uma tomada de consciência. É diferente do livre-arbítrio. E então, quando ele recalcula o GPS, por vezes o caminho fica um bocadinho diferente do que estava. E, na realidade, nós começamos a fazer o quê? Muitas das vezes começamos a reclamar. E como ele diz no verso 65 do capítulo 18, lá na última frase, ele diz:
Masuchaha. Masuchaha, que ali significa, tem dois significados, mas um deles é não te lamentes. Então, não te lamentes porquê? Porque foste tu, fomos nós que quisemos enganar o GPS, não, eu acho que é melhor por aqui, e depois ele recalculou. Então agora não te lamentes, aguenta. Né? E o importante deste verso é que ele diz somente pela visão unificada. Mas no final ele chama Arjuna de Parantapa. E Parantapa significa aquele que destrói os inimigos. Aqui, neste contexto. Parantapa significa aquele que destrói os inimigos. Então, só pela destruição dos inimigos internos, os orgulhos, os egos e por aí fora, só pela destruição desse inimigo interno é que nós conseguimos manter uma visão unificada. E é engraçado que se nós fizermos uma analogia no caminho espiritual, se nós fizermos uma analogia com o GPS quando nós estamos no caminho e começamos a acelerar, é como fazer uma viagem, por exemplo, de Lisboa para o Porto, Porto-Lisboa, quer que seja. Nós entramos numa autoestrada, nós começamos a acelerar. E mesmo que o GPS comece a dar, a dizer que não é bem por ali, ou começamos a ter dúvidas, à velocidade que nós vamos, nós não queremos virar de repente à direita ou de repente à esquerda. Porquê? Porque vai provocar um acidente. Então, de certa forma, nós não temos outra alternativa que não confiar no GPS, na orientação do GPS. E no nosso caminho espiritual, muitas das vezes nós precisamos dessa confiança, de confiar nesse GPS. E isso faz-me lembrar um general grego, que muitos de nós já ouvimos essa história do general grego, que ele vai atacar uma determinada ilha e o que ele faz é, quando chegam à ilha, reparam que estão em número muito menor. E o que é que ele faz? Ele manda queimar os barcos. Então os soldados não tinham outra hipótese. Ou lutavam ou morriam. Porque voltar para trás não era opção. E muitas das vezes nós precisamos de queimar esses barcos. Nós precisamos de queimar essas pontes. Voltar para trás não pode ser a opção. Voltar, porque muitas das vezes nós avançamos no caminho, mas depois começamos com o querer usufruir demasiado do mundo exterior, das coisas que o mundo exterior nos dá. E não é esse o propósito. O propósito é usufruir delas, mas com a mente unificada, como diz aqui o verso 54. E ele diz, ó Parantapa, destrói os teus inimigos, mas mantém a visão unificada. Se nós formos acelerar daqui para o Porto, no carro, quanto mais velocidade nós atingimos, a verdade não é, menos probabilidade nós temos de abrir o vidro do carro, menos probabilidade nós temos de ir apreciar a paisagem, porque a velocidade é muito rápida. Se nós abrirmos o vidro do carro e começarmos a olhar para o lado, olhar para o retrovisor, olhar para trás, o que é que acontece? Provavelmente a gente espeta-se na próxima esquina. Então, esta velocidade tem a ver com o quê? Tem a ver com o sadhana. O Guruji fala que o japa resolve 99% dos nossos problemas. Não sei se é 99% que ele diz, mas acho que é mais 90% dos nossos problemas. Então, quando nós mantemos no sadhana, quando nós mantemos a fazer a prática do Atma Kriya, a fazer o japa, na realidade o japa é a única que ele quase diz que é obrigatória. As outras ele recomenda, mas o japa ele diz que é obrigatório o devoto fazer. Então, se nós formos a uma grande velocidade, nós não nos distraímos com a lateralidade nem com a parte de trás. Nós no nosso carro temos um grande vidro virado para a frente e depois temos um pequeno espelho para ver a retaguarda. Se nós estivermos constantemente a olhar para trás, a olhar para o passado, quem está constantemente a olhar para o passado destrói o futuro. Isto é um provérbio, uma frase muito conhecida. Quem olha muito para o passado destrói o futuro. E na realidade o exemplo do carro é um bom exemplo. Se nós estivermos constantemente numa autoestrada a 120, 130, 140, não se deve ir a essa velocidade, eu sei, mas pronto. E estiver constantemente só a olhar para o retrovisor, vai estragar o futuro, porque vai acabar por embater. Então, muitas das vezes, nós queremos mudar o GPS, porquê? Porque nós estamos numa situação desconfortável. Da mesma forma, quando nós começamos a dizer não, eu acho que não é por aqui que o GPS me devia levar, eu acho que é por ali. Nós não fazemos aquilo porque nos apetece. Nós não fazemos aquilo pelo ego ou pelo orgulho. Nós fazemos porque estamos desconfortáveis. Nós achamos que por ali não é o caminho. Então começamos a ficar desconfortáveis. Então, dizendo, não, eu acho que é por ali. Eu acho que eu da outra vez fui por ali. Eu acho que não sei. E vamos nós por ali, o GPS, pronto. Recalcula. E isso faz-me lembrar
as caminhadas que nós fazemos até um darshan. Eu não sei o que é que acontece com a maioria dos devotos, mas eu sei o que é que acontece comigo. Normalmente, quando eu estou a pensar no darshan, e vamos ter em breve um darshan, mesmo quando não fazia parte da equipe que ajuda a preparar o darshan, eu pensava assim, quando eu estiver a caminhar, naquela caminhada lenta, para chegar ao darshan, né? Para receber, a gente fica ali horas, né? Eu lembro do primeiro darshan, que eu cheguei, eram 8h30 da noite e recebi o darshan às 5h30 da manhã. Portanto, é uma caminhada longa até receber o darshan. Mas essa caminhada longa faz-nos muitas vezes pensar. E eu penso sempre, quando eu estou na caminhada para o darshan, eu penso, o que é que eu contribuí para este darshan? Não significa em trabalho, muitas vezes, porque muitas vezes não há lugar para toda a gente em termos de seva, não é? Como é óbvio. Na preparação. No darshan normalmente há, mas na preparação nem sempre há. Aqui vai haver. No nosso caso, aqui no ashram vai haver, porque é o primeiro local, é o primeiro sítio onde não estamos dentro de um pavilhão, então todos os pormenores de um pavilhão não existem, então vai ter que ser preparado. E isso existe, sabe? Então, quando estou nessa caminhada, eu penso sempre, o que é que eu contribuí? Mas na maior parte das vezes eu não penso o que é que eu contribuí da preparação, de não sei o quê, não é? Mesmo agora que faço parte das equipes de preparação, eu continuo a pensar o que é que eu contribuí. E esta palavra contribuir é o que é que eu contribuí para estas 2.000 pessoas que estão aqui dentro. 3.000, 4.000, 1.500, as que estiverem. Ou seja, quantas pessoas convidadas por mim estão dentro deste darshan? Porque o Guruji fala, não sei se é, eu acho que ele fala isso com todos os países, né? O nosso país vai ser o melhor do mundo, essa coisa. Acho que ele fala isso para todos os países. Não, mas o Guruji fala isso em relação a Portugal. E nós realmente temos um potencial gigante. Se cada devoto definisse no seu GPS o darshan, mas não um darshan passivo, um darshan em que eu vou usufruir, mas um darshan ativo. Um darshan em que eu tenho 5 meses e eu vou decidir levar comigo 10 pessoas novas a ter a oportunidade de estar na presença de um ser como o Guruji. Porque muitas das vezes, eu lembro-me do meu primeiro darshan e quem me convidou foi o Mayur, tirando o Guruji, o meu melhor amigo na Terra. E ele estava na música e quando eu estava na fila do darshan, ele pediu a alguém para tocar, ou alguém foi tocar, ou pode ter coincidido a troca. Mas alguém o substituiu no harmónio e ele levanta-se e vem na minha direção e ele vinha a chorar e ele deu-me um abraço. E eu nunca mais esqueci esse abraço, porque como para ele foi amoroso eu ter dito sim e eu ter estado lá. E todos nós sentimos isso, verdade ou não? Quando convidamos alguém e vimos que a pessoa realmente veio. E nós vemos a pessoa na fila do darshan. E quem faz seva no control, mas ali mais à frente, percebe-se disso porque vê quem convidou a querer ir tirar uma foto. Porque está tão empolgado porque o seu amigo, a sua amiga veio ao darshan. E às vezes, quando eu não tenho ninguém, por exemplo, na Alemanha, acontece, no início ainda levava bastante gente, mas depois a gente começa-se a distrair, começa-se a acomodar. Então comecei a não levar quase ninguém à Alemanha. E às vezes eu estou lá na fila do darshan e começo a olhar para o Guruji, o quanto eu desvalorizo quem está ali sentado. Porque se eu realmente acreditasse, se eu realmente tivesse a firme convicção de que ele que está ali sentado é o que é para mim, o que os outros sabem, quem é seguidor talvez tenha uma visão diferente, que eu não vou pronunciar, a visão dos devotos. Mas quem é seguidor pode ter uma visão diferente, mas o quanto eu não valorizo porque eu não ponho mais uma pessoa à tua frente. O quanto eu não dou valor àquilo que é a realização divina. Muitos de nós queremos realmente a realização divina. Eu realmente quero a realização divina. Eu realmente estou-me a esforçar para chegar à realização divina. E muitas das vezes não é fácil o caminho, mas é possível.
Se o Brigitte diz que é possível, ele diz isso no capítulo 18. Ele fala isso. Se é possível. Então, se é possível, vamos tentar. Não custa nada tentar. E nós podíamos realmente ter muito mais gente dentro daquele darshan quando nós olhamos para ele como o verdadeiro GPS que nos leva à realização e quando nós não queremos alterar a rota. Doa o que doer, custa o que custar, a rota é aquela e não podemos olhar para o retrovisor, não podemos voltar para trás. E há uma história para terminar, há uma história muito gira que trata a história de um jovem que foi ter com o mestre meio perdido da vida. E ele disse, vou-te dar uma tarefa. Vais pôr esta pedra daqui até acolá. Era tipo 20 metros, 30 metros. Só que a pedra, provavelmente a pedra pesava umas 5, 6 toneladas. Não era muito forte. Mas como foi o mestre que mandou, então ele não foi dizer que não. Então ele começa a puxar a pedra, e puxar a pedra, e puxar a pedra, e vai para a esquerda, e vai para a direita, e tenta tombar para ali, e tenta tombar para lá. E ele não... Nada estava a acontecer. Então ele começa a ferver, começa a ficar irritado. Começa a ficar irritado com o quê? Com o mau GPS que o mestre lhe deu. Não tem lógica. Não tem lógica. Este GPS está variado. Não tem lógica. Ele podia ter dito para ir buscar uma máquina. Agora empurrar isto à mão, deve estar doido. Não dá. Eu sou fraquinho, a pedra é gigante e ele continua a empurrar. Empurrou aquilo durante dias, semanas e meses. Chegou a um ponto que a paciência deve ser esgotada e ele foi ter com o mestre e disse, não dá. É impossível arredar a pedra. Eu desisto. E o mestre disse, sabes, tu estás muito concentrado no objetivo, no resultado. Olha para os teus braços. E quando ele olha para os braços estavam fortíssimos, de tanta força que fez. Olha para as tuas pernas. E elas estavam fortíssimas. Por quanto tempo tu tiveste a empurrar a pedra? Por meses. Olha para a tua resiliência. Olha para a tua transformação. Então o segredo não é o resultado, é a transformação no processo. E às vezes a nossa pedra está a ser difícil de arrastar. Mas a transformação no processo é que vai fazer a diferença. Porque quanto maior é a missão, menos pessoas vai haver disponíveis para fazerem. Não é verdade? Quanto maior é a missão, menos pessoas vai haver disponíveis. Nós temos um darshan, não interessa os números, na realidade, mas nós queremos dar a oportunidade de 6.000, 7.000 pessoas estarem em frente àqueles olhos divinos que transformaram a vida da maioria das pessoas que está a assistir a este satsang. Concordam comigo? A maioria das vidas foi transformada pela força daquele ser que está ali sentado. E agora, quantas pessoas nós vamos dar a oportunidade de pôr ali à frente aqueles olhos que talvez, não sabemos, se é com ele e com elas, talvez ele vá transformar a vida delas, assim como transformou a nossa. Chega.